O Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se há alguém. Será que há alguém para ver se ele encontra alguém que seja sábio, se há alguém que busque a Deus. Deus começa a se comunicar conosco e falar a mesma coisa mais de uma vez, 1, 2, 3, 4, é porque aquilo merece a nossa atenção. E o fato é que Deus tem falado várias vezes que a nossa natureza, que nós precisamos estar atentos e tomar conhecimento, entendimento que a nossa natureza ela é ruim e que ela precisa da intervenção dele para que nós possamos ser pessoas melhores. E levar em consideração o que Deus quer para você faz parte de propósito, do propósito que todos nós temos. O nosso propósito, que a maioria das pessoas não sabe o que é, ele precisa existir, nem que seja um propósito inventado por você. Por exemplo, digamos que você tenha um desejo forte de conquistar alguma coisa. Talvez morar em um determinado local, talvez adquirir um determinado patrimônio, talvez se casar, talvez ter filhos, eu não sei, mas seja lá o que for, transforme isso num propósito para que você consiga viver perseguindo aquilo que você quer. Isso é propósito, isso é acordar pela manhã e saber o que eu quero, como que eu vou chegar até lá e o que eu devo fazer hoje em direção àquilo. Como eu disse outro dia, Deus está interessado em você como um todo, você inteiro, não você parcialmente. Quando as pessoas dizem, não, Deus não está com nada. Esse negócio de Deus, negócio de religião, negócio de... Não. Quando as pessoas rejeitam esses princípios, ela está se desconectando da sua origem, da sua criação. Todos nós viemos da eternidade e nós, como essência, que é a nossa alma, porque nós temos corpo, alma e espírito. A alma veio lá do céu, lá da eternidade, lá do Criador que nos criou e nos colocou num corpo físico que logo vai deteriorar, como nós dissemos outro dia. E enquanto vivos, nós temos algo que é a vida, e essa vida é o nosso espírito. O nosso espírito, que é onde tem a nossa que nos dá a capacidade de pensar, tomar decisões e aprender e desenvolver e sermos pessoas melhores, esse é o nosso espírito. Mas a nossa alma, que é a nossa essência, essa tem desejo. É como se tivesse um magnetismo atraindo a nossa essência para Deus. E quando nós, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa decisão corrompida pela perversidade moral que existe lá em nós, nesse corpo corrompido, nos afasta, quando essa perversidade moral, nós permitimos que ela nos afaste de Deus, nós estamos cometendo uma agressão contra esse magnetismo que quer estar com Deus. Por isso que o vazio que o ser humano tem dentro dele só é preenchido por Jesus. Jesus é aquele que pode nos trazer o complemento do que nós chamamos de vida. Vida de verdade só existe em Deus. Então, antes de alguém disser que não existe Deus, precisa entender o seguinte: qual Deus ela está falando? Quando um ateu, a pessoa que diz não crer em Deus, afirma não há Deus, precisa entender que é o Deus que ela tinha de expectativa. E Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. Deus não tem compromisso. O compromisso dele é com o seu propósito, não com as suas expectativas. Nós temos várias expectativas, não é verdade? Nós gostaríamos que Deus aparecesse para nós todas as manhãs, fizesse um cafuné em nós e providenciasse o café da manhã. Nós queríamos que Deus fosse um servo que fosse sábio, um servo que estivesse disponível e quando eu falasse o nome dele, que ele aparecesse para resolver os meus problemas. Então, o que você queria não era o Deus, você queria um servo.
um empregado inteligente, um administrador, talvez um mordomo que pegasse os seus chinelos e dissesse os compromissos que você tem hoje, te lembrasse dos mais importantes, te ensinasse como fazer o que precisava ser feito na forma certa e no ritmo certo? Não, esse Deus não existe. E as pessoas que têm essa expectativa se frustram, porque percebem que ele não existe e não existe mesmo. Mas o Deus que existe, e nós não podemos ser arrogantes em julgar se ele existe ou não, porque ele simplesmente é. Ele simplesmente é. Você só é por causa dele. O mundo que você conhece só existe por causa dele. Depois da morte, a vida que você acha, aqueles que não creem em Deus, não creem numa vida após a morte, acha que a raça humana vai ser exterminada depois que morre, depois que fecha os olhos, depois que tomba, como Nabal. Esses vivem sem esperança, sem acreditar num Deus que não é esse Deus que eu descrevi, que seria um servo. É um Deus poderoso. É um rei sobre todos os reis. É um Deus criador. Mas embora ele seja tão grande, tão maravilhoso, ele te criou com um propósito. Ele te criou e está interessado em você, na sua vida, nas suas lutas. Está com você agora, nesse momento, através do seu Espírito Santo, conversando com você. Eu falo de coisas aqui, o Espírito Santo traduz na sua mente sobre coisas que precisam mudar. Esse sobrenatural que está envolvido em você, em mim, e que nós muitas vezes negligenciamos, é real. Deus é, e Ele é real. E por ser, nós não deveríamos jamais julgar se ele existe ou não. Mas, na verdade, o que o texto quer dizer é que nós não simplesmente afirmamos de maneira tola, nécia, que ele não existe. Nós, na verdade, simplesmente não consideramos ele na nossa vida. Esse é que é o nosso maior erro. O nosso maior erro não é acreditar, porque isso seria insano. Não acreditar em Deus, Criador, que controla e que mantém tudo nesse sincronismo que os cientistas jamais vão conseguir explicar. E isso seria uma tolice. Mas esse não é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade é não considerá-lo, mesmo sabendo que ele existe. Não considerá-lo, mesmo sabendo que ele sustenta nas mãos a nossa própria vida. A razão de você ter acordado essa manhã é porque ele quis. Ele ainda sustenta você com um propósito aqui na Terra. Por isso que é tão importante o nosso propósito. Por isso que é tão importante nós sabermos para onde nós estamos indo. Por isso que é importante nós termos discernimento do que nós precisamos fazer. E quando eu falo sobre propósito, você precisa, ainda que seja inventar invente um propósito. Qual é o seu sonho? Eu queria, quando eu era criança, eu queria ser médico. Corra atrás desse propósito, porque talvez esse não seja o propósito maior que Deus tem para você, mas isso pode e vai ser usado no seu propósito principal, só que é durante a sua jornada. O que você não pode é caminhar de maneira errante, né, no deserto, sem saber para onde está indo, não saber se está para o norte, se está para o sul. Você está andando em círculos e não sai do lugar. Ou então você está numa trilha e está caminhando e quando você percebe, eu já estive aqui antes, porque você não sabe para onde está indo. Agora, aprume uma direção, mire um alvo e ande em direção a ele, porque é durante esse processo, essa jornada, que o seu propósito vai se revelar. Quando você faz alguma coisa que você percebe, ou talvez você suspeita, de que aquilo não está indo para frente. Aquilo não está melhorando, aquilo não está saindo do lugar, está tudo do mesmo jeito, mas pelo menos você está num processo de perseguir um sonho. Significa que você tem a oportunidade de ir melhorando, de ir aperfeiçoando, e durante essa caminhada é que acontece o sobrenatural. Eu não sei da sua vida, não sei das suas lutas, não sei exatamente os problemas que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: você precisa enfrentá-los com a expectativa de que Deus está
ao seu lado, de que Ele existe sim, de que Ele é poderoso para te ajudar, e embora Ele seja tão grande, tão magnânimo, tão gigante, Ele é também o Abba, Pai. Ele é também o seu Pai. Ele está interessado nas suas lutas em ouvir você. Procure de maneira obstinada a ter mais intimidade com Deus. Essa intimidade você consegue através de uma ação proposital, arbitrária da sua parte em considerá-lo em todo o seu dia.